Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live sobre como encantar o recrutador em um processo seletivo. Eu sou a Zuleika Reinheimer e ajudo você a acelerar a conquista do seu novo emprego de sucesso. E as pessoas me perguntam: nossa, existe mesmo essa história de encantar o recrutador? Será que isso é conversa do pessoal de RH? Será que existe mesmo essa possibilidade? Ou não? Isso é brincadeira? Ninguém encanta o recrutador é muito crítico, ele é muito duro, ele é aquela pessoa que fica lá fazendo uma avaliação pesada, aquela pessoa que fica só procurando defeitos. Essa história de encantar o recrutador é mentira, né, Zuleika? Na verdade, não é mentira. Eu sei que a gente às vezes tem aquele receio, crescemos com aquela ideia de que fazer um processo seletivo é difícil e que o recrutador ele está lá só para procurar os nossos defeitos. Isso não é verdade. Eu gosto de ressaltar que o trabalho do recrutador é contratar pessoas. Então, assim como você tem esse objetivo de ser contratado, o objetivo do recrutador também é te contratar. Então, o recrutador não é seu inimigo em um processo seletivo. Bem pelo contrário, ele quer muito que você atenda ao perfil da vaga e seja adequado para que ele possa indicar para as próximas etapas do processo seletivo e que sim, você seja contratado. Isso é muito importante. Então, vamos primeiro eliminar aquela nossa velha crença que muito nos atrapalha, aquela história de que o recrutador ele só quer nos criticar. Isso não é verdade. O recrutador quer muito que o candidato atenda as vagas, que ele feche logo esse processo seletivo. Muitas vezes a empresa tem urgência para fazer aquela contratação e o recrutador está sendo cobrado por isso. Então, o recrutador não é seu inimigo. O recrutador, eu fui recrutadora por muitos anos e eu sei disso. O recrutador quer muito, quando ele chama alguém para uma entrevista, que essa pessoa atenda os requisitos da vaga. Então, quando você chegar para uma entrevista, já chegue otimista. Lembra, o recrutador ele está fazendo o trabalho dele, ele precisa te perguntar as coisas, ele vai te entrevistar, ele vai te questionar, mas o objetivo dele é te ajudar, é que dê certo, que você seja contratado. Então, definitivamente, encantar o recrutador é sim possível, e se você conseguir fazer isso, provavelmente a vaga é tua. E definitivamente não se trata de mentira, dissimulação, faltar com a verdade, bem pelo contrário. Tá? Quem veio para essa live imaginando que nós iríamos conversar sobre como ser um bom ator ou uma boa atriz em um processo seletivo, como interpretar como se estivéssemos em uma peça de teatro, se enganou. Não é esse o nosso objetivo aqui, porque não é dessa forma que a gente encanta um recrutador. É o contrário disso. E é sobre isso que nós vamos falar. E sabe o que, como eu me dei conta ao longo do tempo? Quando os meus clientes me ligam e dizem: Zuleika, acabei de sair de uma entrevista e estou muito feliz, estou me sentindo muito otimista, eu acho que eu fui muito bem. Isso quer dizer que esse candidato conseguiu encantar o recrutador. Geralmente, alguns dias depois, essa pessoa me liga e diz: olha só, sim, consegui a vaga, fui aprovado, tô comemorando, tô radiante, de fato eu tive sucesso naquele processo seletivo. O que isso quer dizer?
que aconteceu uma mágica, um milagre. Nossa, o que essa pessoa fez para encantar o recrutador? Na verdade, ela se preparou muito, chegou lá segura e conseguiu, de fato, responder a todas as perguntas, demonstrar como ia contribuir com aquele momento da empresa. E por isso a conversa foi leve, foi tranquila, foi fluida. E aí o que aconteceu? Essa pessoa já sai da entrevista com a sensação de que se saiu muito bem, porque de fato se preparou, de fato conseguiu estabelecer um ótimo diálogo com o recrutador. Isso é o mais importante. Então, hoje nós vamos falar desta habilidade. Como é que você vai sair feliz e provavelmente vai ter deixado o recrutador feliz lá no dia da entrevista. Veja, algumas pessoas me dizem que, Zuleika, é impossível saber o que o recrutador vai perguntar na hora da entrevista. E quando a pessoa me diz isso, eu concordo. É difícil, não tem como adivinhar o que o recrutador vai perguntar. Mas lembra, 50% da responsabilidade é nossa e 50% do que acontece na nossa vida está fora do nosso alcance. Foca nos 50% que está dentro do teu alcance. O que quer dizer isso? Não sei o que o recrutador vai perguntar, mas eu posso aprender a lógica do que ele precisa responder e como eu me preparo para responder o que ele precisa saber. Então, eu preciso entender como o recrutador pensa, como ele se organiza, e aí sim eu ajudo ele a me ajudar. Então, qual é a expectativa do recrutador? Como é que eu faço? Eu consigo mostrar para ele de uma forma clara, nos poucos minutos que eu tenho com ele, como eu agrego a partir da minha experiência. Eu consigo falar sobre a minha experiência profissional? Eu consigo falar da minha história de vida de uma forma com que eu traga os detalhes, que a pessoa consiga me enxergar trabalhando naquela vaga em que eu estou me candidatando? Se eu não falar disso, eu não consegui encantar o recrutador, porque o recrutador não conseguiu me ver trabalhando naquela vaga. Agora, se eu conseguir trazer a minha experiência, as minhas conquistas, a minha história, a minha vivência, de um jeito que o recrutador entenda que isso é muito útil naquela vaga, naquela função em que eu estou me candidatando para trabalhar, isso vai ser maravilhoso. É dessa forma que ele vai te valorizar e reconhecer que você atende às expectativas dele. Então, você não pode adivinhar o que o recrutador vai te perguntar, mas você pode sim se preparar muito bem para responder algo que você já sabe que ele precisa saber e que vai te beneficiar. Este é o segredo. Bom, eu às vezes acho, eu sei falar de mim, isso é muito fácil. Afinal de contas, né? Eu me conheço bem. Às vezes não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Então, o melhor jeito, a melhor forma para você se preparar é, sem dúvida, você começar a treinar. Você começar a saber como você se apresenta, como você conta, como você se organiza dentro do espaço de tempo de uma entrevista. Eu digo que é entre meia hora e uma hora, mas outro dia as pessoas estavam me dizendo, tenho ido a muitas entrevistas que duraram 15 minutos. É verdade. Então, assim, para essa entrevista ser interessante, para que o recrutador queira continuar conversando com você, você já tem que começar trazendo informações relevantes, para que a partir daí ele possa dar continuidade e seguir fazendo outras perguntas para você. Então, você tem que já chegar com um discurso preparado de início de apresentação. Verdadeiro. Essa é a grande sacada. Eu gosto de dizer assim, às vezes
Sai deste pensamento mágico de que na hora da entrevista as coisas vão funcionar, você vai lembrar, você vai se destacar, porque você na hora vai saber o que falar. Não é assim. Você vai saber o que falar se você se preparar, se você montar o seu roteiro, se você ensaiar na frente do espelho, se você antes se questionou e estudou sobre o que o recrutador precisa saber, se você entendeu a lógica dele, se você pesquisou sobre a empresa. Então, esses detalhes é que vão fazer você ser um bom candidato. Se você nunca se prepara, você chega para buscar algo que é tão importante na tua vida como um emprego, um espaço que, se você conquistar esta vaga, você vai passar meses ou anos da sua vida dedicado a essa empresa, a este lugar. Então, pensa que quando você vai para uma entrevista, você está diante de uma oportunidade que pode interferir positivamente, ou não, né? Mas eu espero que seja positivamente na sua vida, por meses ou até mesmo anos. Isso pode fazer uma diferença em toda a tua carreira profissional. Pode ser que você se encontre nessa atividade, nessa empresa, que você encontre oportunidades de crescimento de carreira, que você seja muito feliz, que você conquiste aquilo que você sempre sonhou. Então, como que você vai ir para algo que pode ser tão importante na tua vida sem se preparar? Você não está indo comprar alguma coisa no supermercado que, se você não gostar, você descarta. Você está indo buscar algo que é fundamental para a sua vida, que é o seu trabalho, que é o seu tempo, que é a sua dedicação. E isso pode abrir portas para tudo mais que você quer daqui para frente, para alcançar os seus objetivos. Então, como ir para uma entrevista sem se preparar? Isso não é lógico. Veja, não nos ensinaram isso desde crianças, lá na escola. Mas é assim que a gente tem que pensar. Quando eu vou para uma entrevista, eu estou indo para uma grande oportunidade. Se eu aceitar uma oportunidade que não me beneficia, eu vou ter por muito tempo, às vezes, que conviver com aquilo, porque eu acabei aceitando, não estou encontrando outra coisa, eu me acomodei. Ou se eu me preparei para conquistar aquela oportunidade que eu realmente quero, aquela oportunidade em que eu mereço conquistar. E aí sim, aí você abre portas para uma maior realização, para um maior sucesso profissional. Toma cuidado, eu gosto de fazer esse convite carinhoso para refletir sobre o que você está decidindo escolher sobre a sua vida. Você está indo para uma entrevista de emprego como se você estivesse indo comprar alguma coisa no supermercado, ou você está indo para uma entrevista com a consciência de que, se você for aprovado ou não, isso impacta de alguma forma na sua vida. Leva essa pergunta e fica pensando sobre isso nos próximos dias. Aqui tem uma pergunta no YouTube. Como achar a dose entre eu falar demais e dar espaço para o recrutador? O recrutador pode fazer perguntas? Olha só, aqui tem uma pergunta bem importante. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer perguntas. Olha só, qual é a diferença, qual é a dose entre falar de mais e de menos? Falar demais e dar espaço para o recrutador, ele deve fazer as perguntas, eu não devo deixar ele fazer as perguntas, como eu devo fazer, né, com isso? Pensa o seguinte, você vai se preparar, você vai fazer uma resposta inicial a partir do momento em que o recrutador te acolhe e te dá a palavra, não chega chegando, né? Essa é a dose. Deixa o recrutador se apresentar, deixa ele te fazer as perguntas, ou pelo menos a primeira pergunta, né? Escuta direitinho. E sim, a partir daí, você tem que tomar cuidado em equilibrar o quanto você vai falar. Você tem que ter um equilíbrio entre dizer o que você precisa com clareza e completude, sem exagerar, sem ficar falando, e daí deixa o recrutador sem espaço de tempo para que ele te questione aquilo que ele precisa saber nesse processo seletivo. Então, sim, você tem que tomar cuidado para não falar nem de mais, nem de menos,
Por isso que eu digo que tem que se preparar tanto para um processo seletivo, né? Agora, a regra de ouro aqui é: escuta a pergunta do recrutador e responde o que ele perguntou. Se você começar a responder outras coisas, eu como recrutadora cansei de ouvir as pessoas responderem coisas muito diferentes daquelas que eu perguntei. Aí eu acabo não atendendo a minha meta. Aí eu acabo não conseguindo levar as respostas que eu preciso para a empresa. Naturalmente, eu acabo excluindo este candidato. Sem falar que quando ele fala demais, ele está demonstrando muita ansiedade, ele está demonstrando que ele está muito preocupado e até mesmo despreparado. Então, isso não vai ajudar, não vai beneficiar. Um dos jeitos de encantar o recrutador é ter esse equilíbrio entre falar o suficiente, nem de mais e nem de menos. Para isso, você tem que ter ensaiado. Então, tem que treinar, tem que estudar, e daí tem que ir para frente do espelho ou buscar ajuda de alguém que seja da área e que possa te ajudar. Uma excelente pergunta. E aí, vamos lá. Como é que a gente continua, então, essa conversa com o recrutador? Se eu aceitei que eu sei que não é fácil conversar, eu vou me preparar mais. Vou pegar essa dica da pergunta aqui do YouTube, que é: não vou falar nem de mais, nem de menos. Vou acabar com aquele meu pensamento mágico de que na hora da entrevista eu vou saber resolver. E vou começar a me preparar com bastante antecedência. E aí, é hora de pegar o seu caderninho. Vocês sabem que eu adoro caderninho, né? E começar a escrever e não esquecer de nenhum detalhe. Olha só, como é que eu vou me apresentar bem para o recrutador? Só tem um jeito. Se eu souber dizer para ele com clareza o que eu faço de melhor profissionalmente. Essa é a chave. Eu preciso poder dizer no que eu realmente acredito que eu posso agregar valor e contribuir nesta vaga e nesta empresa. O melhor jeito de encantar um recrutador é falando verdadeiramente aquilo que você acredita. Um recrutador experiente enxerga de longe uma pessoa que fala com o coração, que realmente está empolgado, interessado numa vaga e que sabe o que está buscando, daquele que só quer pagar as contas no final do mês e que não está nem aí para o que vai fazer. A forma de encantar um recrutador é quando você age falando verdadeiramente no que você acredita, como você pode contribuir para aquela empresa, como você acredita que aquela empresa vai contribuir com a tua carreira. E quando você, de fato, quer fazer um bom trabalho, está motivado para isso, quer fazer diferença para aquela instituição, aquela empresa e para a tua vida. Esse é o grande diferencial. Eu sei que nós não estamos acostumados a saber disso. Quando a gente fala em entrevista, a gente fala em teatro, em ficar na tal da posição certa, em responder as perguntas de um jeito mecânico, como o recrutador quer saber. Nada disso. Com muitos anos de experiência, eu aprendi que o que encanta um recrutador é a verdade. É quando a gente fala com a nossa alma, com o nosso coração, e a gente realmente quer crescer, quer ter sucesso nessa instituição, nessa empresa, quer contribuir para o sucesso da empresa, quer contribuir para a nossa carreira. E sabe como a gente demonstra isso? Contando os exemplos daquilo que a gente verdadeiramente viveu em outra instituição. Veja bem, quando eu vou lá e conto os detalhes de como eu contribuí com alguma instituição, o recrutador consegue enxergar o que eu consigo fazer. Agora tem uma coisa. Ah, Zuleika, eu só fiz o básico onde eu trabalhei,
Eu não encantei ninguém, eu não sei como contar isso, eu só fiz a minha obrigação. Lembra, volta para o teu caderninho e escreve todas as vezes que você ganhou um elogio onde você trabalhou. Escreve todas as vezes que você se sentiu orgulhoso, orgulhosa daquilo que você realizou. Lembra das vezes que um cliente elogiou, que o seu gerente te elogiou, que um colega elogiou. Lembra da vez que você se sentiu orgulhoso com algo que você realizou. Isso é o seu melhor. Essa é a tua verdadeira forma de contribuir com uma empresa. É quando você sabe que você é bom naquela atividade. Tecnicamente, comportamentalmente, você sabe se relacionar com as pessoas, você sabe fazer uma boa entrega. Este é o diferencial. Então, aqui a dica mais do que especial que fica para você é: anota. Eu sei que durante toda a sua vida você recebeu muitos elogios, desde o colégio até cada uma das experiências profissionais que você teve ao longo da sua vida. Naquele momento, você estava entregando o seu melhor. E é isso que você precisa deixar claro na entrevista. Em que momento você entregou o seu melhor? Em que momento você comemorou? Em que momento você teve orgulho de você mesmo? Em que momento você pensou, nossa, eu adoro fazer isso? É isso que você precisa apresentar para o recrutador. O teu diferencial, ele está em fazer bem feito aquilo que te deixa feliz, aquilo que os outros enxergam como valor, por isso eles te elogiaram, por isso eles estão te indicando, eles estão te recomendando, porque eles viram você fazendo algo muito legal. Então, a partir de hoje, faça uma lista de todas as vezes em que você se realizou profissionalmente e pessoalmente e deixa isso fresquinho na memória para quando você for conversar com o recrutador. É contando esta sua verdade que você vai encantar o recrutador. Não é mágica, mas vai acontecer como se fosse mágico. Porque quando os meus clientes me ligam logo que saíram da entrevista e dizem, eu fui muito bem na entrevista, eu estou com uma sensação muito boa, apesar de ainda não ter recebido nenhum feedback, é porque essa pessoa sabe que ela conseguiu conversar com esse recrutador de uma forma em que ela contou no que ela é boa, no que ela acredita, quais são os seus valores, os seus princípios e como ela se vê ajudando aquela empresa. Olha que legal, olha que diferencial é na hora de se apresentar para uma entrevista. Agora, quem disse que isso é fácil? Não, não é fácil, porque lá no início nós falamos, a gente chega tenso na hora da entrevista. Mas eu sei que você consegue mostrar a sua verdade, porque eu vejo muitos e muitos dos meus clientes conseguindo fazer isso. Depois de um período de treino, de preparo, de dedicação, sim, a pessoa consegue chegar muito mais leve, muito mais seguro no processo seletivo. Isso eu também ensino no curso Meu Emprego de Sucesso, porque você se diferencia, você se realiza, você se sente caminhando na busca dos seus objetivos. Por isso que eu insisto nesse ponto tão importante. Você consegue, você tem muitas verdades para contar. Rafaela está perguntando aqui como falar dos elogios sem parecer estar se exibindo. Boa pergunta, Rafaela. Olha só, quando a gente fala com carinho e humildade, sabe quando a gente está querendo contar algo que a gente acredita, é nisso que o recrutador vai focar. Claro que vai depender do teu tom de voz, da forma com que você está olhando e se expressando neste momento. Mas quando você conta assim, ó, eu fiquei muito feliz uma vez em que eu recebi um elogio do meu gestor, de um cliente, porque aconteceu tal situação.
o recrutador vai ver que você não está sendo arrogante nesse momento, você está sendo gentil de compartilhar uma história para que ele consiga entender, enxergar, visualizar em que momento você consegue realizar que tipo de atividade. Quando você conta o exemplo, ele enxerga você lá no dia a dia. E como diz a Bel aqui, a autoconfiança é muito importante para deixar tudo mais leve na hora da entrevista. E autoconfiança não tem a ver com a gente simplesmente vou para a minha primeira entrevista de emprego super seguro, confiante. Não é assim. Passa por um processo de preparo, de desenvolvimento, de treino, de pensar, de se conhecer, de escrever as suas principais qualidades. E aí sim saber apresentar isso para o recrutador. E é esta autoconfiança que vai te levar a alcançar o tão desejado novo emprego. Então, eu quero... as pessoas me dizem, Zuleika, mas é difícil, assim, de entender que esta verdade vai ser percebida pelo recrutador. Então, eu encontrei um jeito de ilustrar isso. Quem convive comigo sabe que eu adoro o case da Disney. Sou encantada por aquele processo e eu fui fazer algumas vezes o curso para conhecer um pouquinho de como surge a magia lá na Disney. Então, eu nunca vou esquecer de uma visita onde a guia que nos acompanhava pelo parque, eu fui conhecer os bastidores, que é onde tudo acontece, né? Como é criado cada detalhe de cada parque. Eles dizem onde se cria a magia. Então, estava lá nos bastidores e ela levou a gente para conhecer o teatro, que naquele horário não estava tendo nenhuma apresentação. Então, ela levou a gente para conhecer lá as marionetes, como é que a gente chama assim, os bonecos, né? E naquela hora, ela disse assim, olha só, olha a perfeição destes bonecos. E aí a gente chegou bem pertinho e começou a tocar. A pele, ela era perfeita. Quando ela disse assim, olha dentro dos olhos do boneco, a gente olhou, tinha a veinha do olho, dava para enxergar a veinha como se fosse um olho humano mesmo. E aí ela contou que quando estavam desenhando esse projeto, o irmão do Walt Disney e o imagineiro, que era o engenheiro que ajudava a realizar todos os projetos, disseram para o Walt Disney que isso era muito caro de ser construído. Então, as marionetes ficam num palco bem alto e as pessoas não conseguiriam enxergar lá de tão longe todos esses detalhes da perfeição da mão, do rosto, do olho. Que então eles propunham criar uma marionete diferente com outro componente que não ia ficar tão próximo, né, tão rico em detalhes, mas ia custar muito mais barato, já que as pessoas não enxergariam. E aí o Walt Disney respondeu que ele não abriria mão de construir essas marionetes com toda essa qualidade, essa riqueza de detalhes, porque na visão dele, os detalhes as pessoas não veem, mas sentem. E aí ele repete, a verdade as pessoas não veem, mas sentem. Então, quando alguém me pergunta, existe possibilidade de encantar um recrutador em um processo seletivo? Eu digo sim. Eu, enquanto recrutadora, muitas vezes fui encantada. Como? Quando eu percebi verdade, entusiasmo nas pessoas que estavam conversando comigo, nos candidatos. E essas pessoas falavam com o seu coração. Em que sentido? No sentido de acreditar que elas poderiam contribuir com aquela empresa. Essas pessoas acreditavam verdadeiramente que eram competentes e que, sim,
iam beneficiar a empresa e iam beneficiar as suas carreiras também. E elas conseguiam contar isso com uma riqueza de detalhes, trazendo exemplos da sua vida, porque elas de fato se dedicaram a lembrar desses exemplos, acreditavam na sua verdade e daí sim conseguiram relatar isso para o recrutador. Então, se você hoje está pensando, quero muito uma oportunidade de emprego, quero muito encantar um recrutador para uma vaga que eu realmente tenho interesse, eu preciso me dedicar. A dica é: se dedique a conversar com esse recrutador contando o melhor de você, ou seja, a sua mais pura verdade, no sentido de como você vai sim contribuir com aquela empresa, agregar valor e crescer com ela. Eu gosto muito, aqui eu estou vendo a Bel dizer que eu sempre achei que deveríamos minimizar as informações, mas bem ao contrário, né? Levar riqueza de detalhes sobre a nossa situação, sobre a nossa atuação profissional. Excelente, Bel, é exatamente isso. As pessoas gostam de me dizer, Zuleika, mas é óbvio que na minha função eu fazia isso, então não tenho que dizer isso para o recrutador. É bem o contrário, muda muito a atividade de uma empresa para outra, então não é óbvio que você fazia, o recrutador não sabe se você não contar para ele, e é só esta riqueza de detalhes que vai fazer a diferença. Então, se você veio para essa live pensando como eu faço para encantar o recrutador, você aprendeu que sim, é possível. Como? Lembrando que a verdade nem sempre pode ser vista, mas ela pode ser sentida. Então, conte o melhor da sua verdade para o recrutador. Acredite em você, que ele vai acreditar em você também. Acredite no seu potencial, busque uma vaga de emprego para que você se realize, para que você faça diferença, não só para receber um salário no final do mês. Quando você estiver buscando isso de verdade, o recrutador vai sentir, vai perceber e com certeza vai se encantar por você. Bom, esta é a última semana que nós estamos com o carrinho aberto para a venda do primeiro curso do ano do Meu Emprego de Sucesso. Se você quiser conhecer, visita o site da Impulsionando Carreiras, entre em contato, nós podemos esclarecer todas as suas dúvidas. E sempre que você quiser sugerir temas para as nossas lives, para as nossas conversas, escreve aqui e sempre que você quiser, a gente vai trabalhar as temáticas que vocês acham importantes. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Damião lá no YouTube. Sempre tenho dificuldade de escrever a redação e falar sobre você. Como ter conteúdo para falar de si próprio? Boa, Damião! Olha só, o conteúdo é aquilo que eu acabei de colocar no sentido de dizer, pega o caderninho e escreve. Quais foram os melhores momentos da tua vida? Profissional e pessoal, mas principalmente profissional. Vai lá, em que momento você ganhou um elogio do seu gerente, do seu gestor? Em que momento você ganhou um elogio de um cliente, de um fornecedor, de um colega? Em que momento você se orgulhou de algo que você fez? Em que momento você sentiu, nossa, eu fiz um ótimo trabalho e eu gosto de fazer isso? Nesta hora, você vai saber, quando você falar desse assunto, você vai saber falar do seu melhor para o recrutador. O problema é que quando a gente entra lá, né, na entrevista, normalmente a gente não se preparou antes. E sem esse preparo, não vai dar para conversar com o recrutador, porque nós não vamos lembrar na hora da entrevista, tensos e preocupados, quais os pontos, quais as nossas características que são as mais interessantes e as melhores para apresentar para o recrutador. Isso só vai acontecer
essa dificuldade que você está dizendo que tem, todo mundo tem, tá, Damião? Não se assuste com isso. O jeito de resolver isso, né, de falar de si mesmo com segurança, com clareza e te promovendo, é sim estudando antes. Então, se preparando e lembrando de verdade o que você gosta de fazer, o que você faz de melhor, como você já contribuiu em outros momentos da sua vida para que um projeto desse certo. E aí você conta isso para o recrutador, que com certeza ele vai enxergar, assim, vai imaginar lá na cabeça dele o dia a dia, vendo você contribuir com aquela situação, com aquela empresa, e é dessa forma que você vai conseguir encantar o cliente. Desculpa, vai conseguir encantar o seu recrutador nessa hora, né? Então, adorei a tua colocação aqui. De fato, é difícil falar de nós mesmos, mas não tem outro jeito. Na entrevista, a gente só fala da gente. Não vamos à entrevista, não somos convidados a falar de outras pessoas. Bem pelo contrário, nós somos convidados a falar de nós mesmos em uma entrevista. Não tem outro jeito. Eu gosto de brincar para trazer um pouco de leveza para a nossa conversa, tá? É só sobre nós mesmos que a gente conversa. Então, não dá para ter vergonha de fazer uma coisa que é inevitável. Quem não vai procurar um emprego na vida? São poucas pessoas, né? Quem não vai participar de uma entrevista de emprego ao longo da vida? Provavelmente a grande maioria das pessoas vão sim participar de uma entrevista de emprego, 2, 10, 20, sei lá quantas entrevistas ao longo da vida. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência e se prepare. Faz parte, é assim mesmo o processo. Não é fácil, mas é possível de ser aprendido. Bom, se você quiser continuar explorando esse tema, nós estamos com o curso Meu Emprego de Sucesso disponível. Ele vai até segunda-feira. O carrinho está aberto até segunda-feira. Se você quiser conhecer um pouco mais, visita o site www.impulsionandocarreiras.com.br e lá nós exploramos o passo a passo de tudo que você precisa saber para ter sucesso em um processo seletivo. Muito obrigada pelo carinho e companhia de vocês na live de hoje. Obrigada pelas perguntas, pelas colocações. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Nos vemos em breve. Amanhã tem live de novo e estamos disponíveis em todas as redes sociais para conversarmos e podermos ajudá-los da forma com que ficar melhor para cada um de vocês. Beijo grande, ótima noite.